Oi, 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 gente boa! Nós continuamos em Mateus 15, de 1 a 20, mas eu disse a vocês que eu escolheria tratar de Mateus 15, de 1 a 20, no texto de Marcos 7, que, a meu ver, tem detalhes a mais. É o mesmo texto sinóptico, mas com detalhes a mais. Então, nós vimos aqui em Marcos 7, tanto quanto em Mateus 15, que tinha acontecido aquele episódio lá do norte da Galiléia, em Genezaré, quando eu falei aqui sobre aquele, ao menos, permitisse que tocassem nas suas vestes. Esse ao menos que tocassem. E eu dei as várias razões. Uma delas era a questão da purificação cerimonial, para a qual Jesus nunca deu a menor bola em relação à lei de Moisés. E nós vimos, e está tudo gravado aí no YouTube, para ninguém que, querendo aprender, entender, discernir, crescer e amadurecer, possa deixar de fazê-lo, porque está tudo disponível. É só você ir lá e pegar no YouTube. Aí a gente continuou, e na primeira fala que eu fiz sobre essa tradição dos anciãos e o que contamina o homem, essas coisas todas, que é o que a gente vem tratando, essa nossa terceira etapa, nosso terceiro episódio, eu disse que esses caras foram de Jerusalém, andando. Quem tinha conforto ia puxado por jumento, carregado assim. A maioria ia a pé, meu Deus, a pé. De Jerusalém lá para o norte da Galiléia. É um chãozaço para se fazer a pé. E esses caras eram escribas dos fariseus, acadêmicos. Foram lá para essa ninharia. Lembram que eu falei? Da ninharia, das pautas desses indivíduos religiosos, como eles coam o camelo, eles coam o mosquito, como Jesus disse, e engolem o camelo. Eles fazem aqui é ficar coando mosquitos, enquanto engolem dromedários absurdos, mas brigam pelos mosquitinhos. E engolem os monstros, os mamutes. É isso que frequentemente a gente vê as escolhas das pautas religiosas promoverem. Ou seja, observando a tradição deles mesmos, o culto deles próprios a si mesmos. É isso que a tradição dos anciãos promove. Aí aquelas pautinhas de se batizou, não batizou, lavou, purificou, lavou as mãos quantas vezes, entrou em casa, se aspergiu, tomou um banho purificatório, lava regularmente os seus colchões, até mesmo se a mulher menstruou dormindo nele, tem que submeter o colchão a uma lavagem total e prazos purificatórios. Lavar também copos de maneira especial, objetos de metal. Tudo isso eram pautas fundamentais. Estilo Deus, Pátria e Família. Era esse tipo de pauta. Patética, pauta patética, pauta patética, pauta patética. É o que a religião ensina a vocês. E aí eles vêm interpelarem a Jesus de por que os discípulos de Jesus não lavam as mãos e não fazem, e não praticam e não realizam essas pautas patéticas. Pois bem, aí Jesus diz, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, seus hipócritas, como está escrito, este povo me honra com a boca, da boca para fora, com os lábios, mas o seu coração, o que interessa, está longe de mim. E em vão me adoram, não param de fazer cultos
aos quais eu não frequento, não estou presente, não me interesso, não estou nem aí. São cultos deles para eles próprios. Eles oram de si para si mesmos, de uns para com os outros. Tem um papel catártico para os mais sinceros, ou para os mais sugestionáveis, ou para os mais ludibriáveis. Eles entram até num êxtase catártico, mas eu não tenho nada a ver com o culto deles. Como Deus mesmo diz em mais de uma ocasião, a mais explícita de todas é no primeiro capítulo do profeta Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, dizendo: quem me dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo, onde a única coisa que vocês promovem, além de uma matança de animais inocentes e a reunião de uma moscarada que não tem tamanho, de uma falta de higiene brutal, associada a uma hipocrisia letal, e aonde o ajuntamento apenas aglutina a multidão das iniquidades de vocês a um ajuntamento que vocês dizem que é solene, no qual estou presente. Meu Deus, diz Deus, eu tenho muito mais prazer no culto de muitos pagãos espalhados pelo planeta em todas as culturas, línguas, etnias e ilhas da terra, do que no culto de vocês, seus judeus mentirosos, hipócritas, duros de coração, que recebem a palavra apenas para responderem a ela com rejeição contínua e perpétua. Porque qual dos profetas vocês não mataram? Sim, vocês constroem doutrinas para vocês mesmos, se gloriam delas, lambem-nas, adoram-nas, porque são produções do masturbatório teológico de vocês, preceitos de homens, coisas nojentas que vocês impõem sobre as outras pessoas em meu nome. Até aqui foi onde vimos. Aí Jesus disse: e mais, vocês entram num estado de negligência, até mesmo em relação ao mandamento de Moisés. Vocês que dizem que obedecem a Moisés, que querem matar pessoas e mataram profetas, porque alegaram que eles estavam em estado de desobediência à lei de Moisés, ou mataram tantos outros que viveram vidas piedosas e santas, porque eles não se faziam congruentes com as tradições, com as doutrinas, com os preceitos inventados e criados pela elaboração tarada de vocês, seus hipócritas santarados. Jesus disse: sim, vocês negligenciam até mesmo o que Moisés disse, enquanto vocês cultuam a Moisés acima de tudo. Porque vocês não aguentam nem a lei de Moisés, é óbvio que não aguentam. A lei de Moisés é inaguentável. E nos detalhamentos que vão de se mistura leite com a comida tal ou não, se pode comer camarão, crustáceos, frutos do mar ou não, com aquela lista de proibições dietéticas, com mandamentos de costumes horrorosos, tipo pegar um filho desobediente, pendurá-lo num madeiro e deixá-lo lá vivo para que os corvos venham comer-lhes os olhos na cara. É insuportável. E aí vocês vão dando jeitinho, mas vocês não dão só jeitinhos aqui e ali, ao invés de admitirem que tem certas coisas que ficaram obsoletas, que os próprios profetas declararam-nas obsoletas antes mesmo de Jesus chegar. Ao invés de fazerem isso, admitirem a temporalidade, a obsolescência, a realidade esclerosante e esclerosada de muitos aspectos da lei de Moisés que tiveram seu aplicativo relativo e o seu prazo de validade temporário, porque eles próprios, os judeus, deram seu jeito de diminuir as implicações, mas acrescentaram àquilo que diminuíram outras tradições. Que tradições?
Moisés não dava ênfase em dinheiro, por exemplo. Não dava. Não tem praticamente quase nenhuma menção de Moisés a dinheiro, e sim a sacrifícios de animais, de pombinhas, de bezerros, de bodes, de touros, isso e aquilo. E o remanescente dessas carnes eram dadas para que os sacerdotes e seus familiares da tribo de Levi comessem. Mas agora, já com a invenção do dinheiro, da pataca de cédula, das dracmas, das moedas transformadas em ouro, em prata, em valor correspondente, em monetariedade, eles tinham arrancado o que interessava-lhes muito pouco agora: carne, comida, gordura, coisas do passado, de uma sociedade primitiva, e o que eles queriam era grana. Como hoje em dia. Vá lá e ofereça um boi para o seu pastor, para o seu bispo, para o seu apóstolo, para o seu sacerdote, um boi. Ou leve uma boiada para o culto. Ele vai dizer para você sair, ir embora, vender e trazer a grana e colocar no gasofilácio. Naquele tempo de Jesus já estava assim, porque o aspecto da pecuniaridade de produtos agropecuários colocados como dízimo e oferta, preferencialmente já poderiam ser substituídos por dinheiro, com a efígie de César, com valores diferentes e com uma portabilidade infinitamente mais fácil e com um valor equivalente ou até maior, porque já estava trocado e resolvido. É disso que Jesus está falando, sim. Vocês negligenciam o mandamento e guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o que foi dado a vocês e declarado por vocês e promulgado por vocês como preceito de Deus, e vocês rejeitam isso, dizendo que foi Deus que deu, mas rejeitam o que vocês próprios dizem que foi Deus que deu e que está na validade, e sutilmente, jeitosamente vão substituindo isso pela tradição dos anciãos de vocês, dos líderes religiosos. Exemplo, aí Jesus dá um exemplo, preste atenção no exemplo. Ele diz, por exemplo, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Está citando Moisés. E Paulo também repete, dizendo que é o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e tu tenhas uma vida abençoada e longa sobre a face da terra. Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, quem amaldiçoar, quem negligenciar, quem der de mão, quem não reconhecer, quem não quiser enxergar, quem invisibilizar o seu pai e a sua mãe, Moisés disse: seja punido de morte. Aí Jesus diz: mas vocês são capazes de viver com as consequências desse mandamento? Vós, porém, Jesus conserta, dizeis: não, vocês dão um jeito, vocês fazem uma adaptação. E vocês dizem o seguinte: se o que um homem teria ou uma mulher para dar a seu pai ou a sua mãe, ele tomar para si um voto na presença de Deus, num altar, numa campanha, dos 318, dos 900, seja lá do que seja, de qualquer que seja a palhaçada determinada por essas lideranças religiosas. E se você disser: eu aceito da presença de Deus fazer esse voto, e esse voto implica, como a religião adora, que é criar a separação entre você e os seus compromissos de natureza imediata, com a sua carne, com o seu sangue, com seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, com aqueles cuja procedência genética
e os seus vínculos de criação, de aproximação, de identificação, se você quiser substituir o mandamento de honra teu pai e tua mãe, nós ensinamos você a fazer isso e cortar essa relação. E aí você toma para você esse voto, que era o chamado voto de Corban. Significava que aquilo que seria para o pai e para a mãe agora vai para a igreja, vai para a sinagoga, vai para o templo, vai para o gasofilácio, vai para o bolso dos sumos sacerdotes, dos bispos, dos pastores, dos apóstolos, ou whatever seja a nomenclatura que vocês decidam aplicar como apelido a esses estelionatários, amantes da grana, como foi nos dias de Jesus e é nos nossos dias. Vocês dão um jeito nisso. Inventaram o Corban, inventaram um voto que faz vocês poderem prescindir do compromisso com aqueles que geraram vocês. Enquanto Paulo diz, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que qualquer incrédulo pagão de qualquer lugar da terra. É pior. Você é pior. Você é pior. Você é pior. Muito pior. Porque você diz, não, eu fiz isso por um objetivo transcendente que me foi apresentado pelo meu pastor, pelo meu líder, que é dar o dinheiro todinho para a igreja, entenda por igreja o bolso dele, ao invés de ajudar pai e mãe. Como eu já disse várias vezes que eu tenho ouvido, não é dedução minha, tenho ouvido explicitamente muitos deles e alguns dos mais importantes desse país aos olhos e sentidos adoecidos e atrofiados de muitos de vocês, me dizerem na cara, como se estivessem trazendo uma revelação divina. Dizendo isso, não, eu não quero evangelho sendo pregado aqui na minha igreja, nem no meu púlpito, porque dá azar. Porque todo crente, todo indivíduo que começa a ouvir de Jesus, do evangelho, dos ensinos de Jesus, vai ficando gente boa, misericordioso, compassivo, generoso, solidário, condoído, interessado na miséria humana. E aí o que eles fazem? Eles passam a pegar o dinheiro deles e a fazerem autogestão em nome da misericórdia. Eles veem um pobre, eles ajudam. Eles veem um miserável, eles socorrem. Eles veem um órfão e eles estendem a mão. Eles veem uma viúva e eles fazem provisão. Eles veem o pai com necessidade de saúde, eles pagam o plano de saúde. Eles veem a mãe precisando ser operada e eles bancam a operação da mãe. E eles veem um irmão com dificuldade, patinando, irmão de carne, de sangue, de família, de criação, patinando sem conseguir subir, sem conseguir escalar os degraus lisos, quase impossíveis da ascensão social, e vão e ajudam, e pagam curso, e treinam, e capacitam, e investem nesse irmão. Enquanto isso, o dinheiro deixa de vir para mim, para minha igreja, para o meu gasofilácio, e a gente passa a receber as migalhas do que eles voluntariamente decidem doar quando estão com o coração alegre e feliz. Isso eu não quero aqui na minha igreja. Eu já ouvi isso para todo lado. Ele só não diz isso na cara de vocês, mas na minha, não hoje. Porque eu me distanciei, distâncias estelares deles. Mas eu já ouvi a vida inteira, eu já fui presidente da organização que tinha todos eles praticamente debaixo do guarda-chuva.
Eu sei como eles operam e como são demoniacamente ladrões e manipuladores do nome de Deus. É isso que são. E é isso que Jesus denuncia aqui. Tomam um voto de Corbã e ensinam os outros a dizer, olha, pega esse voto que você está isento de ajudar seu pai, sua mãe, o pobre, o aflito e o miserável, seja quem seja, enquanto Tiago, o irmão de Jesus, nos diz, no capítulo 1 da sua epístola, que a única religião que Deus reconhece, a única que Deus reconhece, não é o cristianismo, que nos dias de Tiago, irmão de Jesus, não existia. Nem ele era líder de uma religião fundada por Jesus, porque Jesus não fundou religião nenhuma. Nem era o islamismo, porque também não existia, veio aparecer no século VII, depois de Jesus. Nem era o judaísmo, que Jesus passou a sua vida adulta e ministerial denunciando as práticas de maldade, de jeitinho dissimulador, perverso, enganador e de dureza de coração. Só não vê quem não quer enxergar, quem é mais cego do que os cegos naturais, que é você, que resolveu blindar a sua cognitividade para não ser molestado pelo Evangelho e não deixar de continuar submisso à maldade religiosa imposta sobre a sua vida. Portanto, Tiago não estava falando de nenhuma religião. Ele diz, só tem uma religião diante de Deus. Aí você diz, qual é, hein? Me ensina a doutrina dela, qual é o credo, qual é o catecismo? Aí Tiago diz, a única religião aprazível, agradável a Deus, é cuidar dos fracos, dos órfãos, das viúvas, dos desamparados, dos necessitados, sejam eles quem forem. Claro, começando de pai e de mãe. E prosseguindo até qualquer outro que a gente vendo possa ajudar. Essa é a religião que agrada a Deus. Que vocês façam isso enquanto mantenham também o coração de vocês incontaminado com esses valores empedernidos, presentes no mundo e que se tornaram pautas, confissões, credos e práticas prioritárias na igreja dos anciãos, dos estelionatários, tanto quanto eram esses que Jesus denuncia aqui em Mateus 15 e em Marcos 7, na sua cara, e esfrega. Tem alternativa. Você faça o que quiser com esse barulho levantado, feito por Jesus. Mas foi Ele quem me ensinou isso, que eu estou transmitindo a você. Aí ele prossegue dizendo o seguinte, quando vocês conseguem fazer a pessoa acreditar nessa mentira, então vocês o dispensam de qualquer coisa em favor do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua família, dos pobres, das viúvas, dos necessitados, de qualquer um. Porque ao invés de se envolverem com a vida, com gente vida, de carne e sangue, gente necessitada, vocês trocam isso tudo pela impessoalidade do gasofilácio, que não deixa vocês desenvolverem nem amor, nem solidariedade, nem vínculo com ninguém, porque o que você não vê, você não sente. Aquele de quem você não se aproxima, você não enxerga. Aquele com quem você não se identifica, você o invisibiliza. Aquele em relação ao qual você paga uma conta para não ter que atravessar o caminho dele, se torna o maior de todos os tropeços da sua alma. Mas você não quer enxergar e fica assim, empedernidamente embrutecido como este coração de pedra, que aqui está para eu mostrar para você todos os dias. E assim procedendo, Jesus disse, vocês invalidam. O que vocês mesmos chamam de palavra de Deus, vocês a invalidam.
invalidam, trocando-a pela tradição da denominação, da igreja, dos anciãos, dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, dos rabinos, ou de quem quer que seja, tanto faz, é tudo igual, é a mesma coisa para Jesus, para o Espírito de Cristo, para o Espírito Santo, para a verdade de Deus. Mas vocês fazem isso com a maior facilidade. Se vocês fazem isso com a lei de Moisés, imagina com a minha palavra, diria Jesus, com o evangelho que eu ensino, com o que eu estou dizendo, que deixa a lei de Moisés na creche, em estado de abandono, porque eu estou remetendo e projetando vocês para além do primário, para além do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, da universidade, das pós-graduações humanas, dos estudos acadêmicos, usando tudo isso como ilustração. Eu estou projetando vocês para a dimensão de entrada, prática, vivência e experiência do reino de Deus. Eu estou tirando vocês da obediência aos justicismos primários de Moisés e levando vocês para a prática da justiça sublime e transcendente do reino de Deus, que se resume em amor. Amor, não em lei. A única lei verdadeira é a lei do amor, da compaixão, da misericórdia, da bondade, da fidelidade, da longanimidade, da mansidão, do domínio próprio. Coisas contra as quais não há uma única lei de Moisés que possa se levantar contra. Quando alguém em amor pratica os ditames do amor. Por isso é que Jesus trocou tudo o que era só palavreado morto e letra morta por um mandamento vivo que diz: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Mas vocês invalidam até mesmo a palavra de Moisés e a trocam, vocês próprios, pela vossa tradição, que vocês vão transmitindo para os alienados. E naqueles dias de Jesus não sabiam ler, não sabiam escrever, criam em tudo que os rabinos diziam a eles. Se os rabinos dissessem essa é a palavra de Deus, eles criam. Como entre nós, onde as pessoas, a maioria que vão aos cultos, sabem ler, sabem escrever, só tem um detalhe: não querem nada com o evangelho, não leem os evangelhos, não absorvem os evangelhos, não querem obedecer a Jesus, dá trabalho, não querem a bondade de Deus habitando seus corações, preferem trocar todo o compromisso de amor para com o próximo no caminho e na prática da vida por um dízimo e oferta que você vai lá e dá, vira de costas, se aliena do mundo, enfia a cabeça num buraco como se fosse um avestruz, esquecido de que vem chumbo grosso no teu rabo. Não fique com a menor dúvida disso, e é veementemente que eu falo isso, porque esta é a verdade. Inexcusável, essa é a verdade que vai atingir você, indubitavelmente. Aí, diz aqui o verso 14, que foi exatamente onde eu parei na quinta-feira passada, e diz o seguinte: que depois dessa história toda, Jesus convocou de novo a multidão. Isso lá no norte do lago de Genezaré, no norte do mar da Galileia. Convocou a mesma multidão que tinha tocado nele, que tinha visto ele andar sobre as águas, a mesma multidão que tinha sido curada aos milhares lá em volta. Ele convoca. Agora é ele que diz: venham aqui, cheguem e ouçam bem. Vocês que acabaram de ouvir esse debate que variou entre mosquitos e camelos, entre idiotices e imbecilidades, que é o que esses religiosos viajam um caminho pesado para virem discutir, porque eles dedicam a vida a exame de fezes o dia inteiro, procurando vermes, e não cuidam da solitária que os devolve vivos, que os devora vivos. Então Jesus, convocando
De novo, as multidões disse-lhes: ouvi-me todos. Você está me ouvindo? Ouvi-me todos. Todos os que estejam me ouvindo, todos os que venham me ouvir, e entendei. Porque não é só uma questão de ouvir. Tem muita gente me ouvindo, agora tem muito pouca gente me entendendo. Assim como tinha muita gente ouvindo Jesus. Mas você vê que da multidão que ouve, tem uma minoria apenas que entende. Essa é a tragédia humana. Porque não adianta você fazer a sua voz ser ouvida. A grande questão é encontrar corações capazes de produzirem o acolhimento disso como verdade de Deus para ser praticada na nossa existência. Então ele convoca as multidões e lhes diz: ouvi-me e entendei, para que faça sentido, para que vocês obedeçam e obedecendo, vocês permaneçam para sempre, porque é a obediência à palavra de Deus que faz vocês permanecerem para sempre, como diz Paulo escrevendo em Romanos 2, quando afirma: afinal o evangelho nos foi dado para a obediência por meio de fé na presença de todo o mundo, de todas as sociedades, de todos os gentios, em todos os lugares. Então Jesus diz: ouvi-me e entendei. E aí explica o que ele quer dizer, o que ele está dizendo, preste atenção. Ele afirma o seguinte: nada há, preste atenção, é isso aqui que é o cerne da questão. Você está prestando atenção? Tente entender, pelo amor de Deus. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Por exemplo, o café está fora de mim. Aí tem gente que diz: não, eu não bebo café, porque café é um excitante. Café é excitante? Excitante é a raiva, meu filho. Excitante é o ódio. Excitante é a inveja. Excitante é a ira. Excitante é a maldade, que não consegue ficar quieta. Excitante é a competição. Excitante é a ansiedade, que te coloca num estado de ambição incontrolável para atingir coisas que disseram a você que toda pessoa bem-sucedida precisa atingir e alcançar. Mas você prefere colocar a culpa no mosquito enquanto engole o camelo e diz que o problema é o café. Tem denominações inteiras por aí que não tomam café. Que é proibido beber uma coca. Que é proibido tomar uma cerveja. Que é proibido tomar um cálice de vinho. São tão idiotados que chegam a dizer que lá em Caná da Galileia, em João 2, quando Jesus transformou água em vinho, não foi vinho que embriagasse. Era suquinho de uva, uma espécie de suquita, de fantaúva que Jesus fez no casamento. De tão patéticos que eles são. Aí nem leem o fato de que a continuidade do Novo Testamento, por exemplo, Paulo, escrevendo aos de Corinto, diz o seguinte: na ceia do Senhor, na festa do ágape que vocês promovem aí, uma vez por mês, entre vocês há quem passe fome, ao passo que tem gente que bebe tanto vinho que fica embriagado e de porre na ceia do Senhor. Ele está falando de suquita? Ou está falando de vinho? O judeu não bebia suquinho de uva, ele bebia vinho. Ou como Paulo diz a Timóteo: toma um pouco de suquita, Timóteo, por causa das tuas frequentes enfermidades. Não. Ele diz: bebe também um pouco de vinho, porque essas águas do caminho, da estrada, nem todas são potáveis. Por isso é que você está cheio de H. pylori, de
problemas no estômago. O vinho é um pouco melhor do que a maioria das águas encontradas nas nossas jornadas peregrinas, diz Paulo a Timóteo. Mas a doutrina dos anciãos é essa: se você beber, você se contamina todinho. É um negócio nojento, de tão emburrecido, de tão adoecido, de tão acéfalo que é. Mas vocês se submetem a isso tudo porque não conhecem o Evangelho, não conhecem o Salmo 104, que diz que Deus deu ao homem a graça de desenvolver, por exemplo, o vinho, porque o vinho lhe traz alegria ao coração, tanto quanto o azeite lhe unge a cabeça e lhe dá brilho na face, e tantas outras coisas. Meu Deus, o que a Escritura propõe, o que Jesus propõe, o que o Evangelho propõe, o que o Novo Testamento propõe é moderação, equilíbrio, temperança. É fazer todas as coisas com equilíbrio, sem escândalo. E o escândalo não tem a ver com a idiotice de alguém que foi doutrinado por um monte de acéfalos e que ficam com escandalizamentos até quando você bebe um copo de água do guti-guti com pressa. Se escandalizam com tudo. Não é em relação a proteger esses que ficaram doentes de religião, não. Eu devo evitar o escândalo real, verdadeiro, daquilo que de fato faz o indivíduo tropeçar na vida e o coloca num lugar de abismamento, de práticas anti-vida, anti-saúde, insalubres para o ser, para a mente, para a alma, para o espírito. É isso que o Evangelho ensina. O que passar disso é mentira dos anciãos de vocês. Mentira, vocês estão entendendo? E vocês vivem bebendo, comendo, se alimentando de mentira o tempo todo. Nada há fora do homem, fora de mim, que entrando em mim possa me contaminar. Nem um peixe, nem um porco. E olha que eu já comi de tudo. Você pode deixar de comer, como alguns amigos meus vegetarianos ou veganos pararam de comer por uma escolha. Agora, não é porque vocês ficarão mais puros, mais limpos, mais agradáveis a Deus. Porque nos evangelhos, Jesus ilustra festas com bezerros cevados, com churrascadas sendo feitas, banquetes com vinhos, comidas e bebidas, com carnes em abundância, tanto quanto ele usa o peixe. Não se tem nenhuma alusão a uma galetada, mas a churrascada e a peixada, o Evangelho está cheio disso aqui. Tanto quanto está cheio de fruta e de qualquer outra coisa, porque tudo que Deus criou é bom. Portanto, não há nada que vindo de fora me contamine. Eu, por exemplo, já comi cobra, já comi jacaré várias vezes. Na presença e no meio dos índios iscarianas, dos autóctones lá da fronteira do Amazonas com Pará, foram totalmente destruídos nos últimos 47 anos. Eles, de um estado de pureza quase primitiva, se tornaram, como eu soube há 2 anos atrás, seres totalmente corrompidos pela nossa sociedade de embriaguez, de drogas, de prostituição. Que dor que me deu, porque eles eram a pureza em pessoa e eu fiquei 15 dias entre eles, lindos dias, nos quais eu comi macaco coatá, que era o prato principal com o qual eles quiseram me honrar, e eu dei graças a Deus e comi o primata. Me senti mal? Não. Nem na digestão, no trato gastrointestinal, nem na alma, nem no espírito, nem na mente, nem em dimensão nenhuma minha, porque nada pode me contaminar. Nada. Jesus chega ao extremo de dizer, até se beberdes veneno, inconscientemente,
achando que é outra coisa, com gratidão a Deus no coração e com a alma e o espírito cheios de fé, numa ação de identificação com quem vocês pensavam que estavam sendo bons para com vocês, embora talvez não. Mas Jesus diz em Marcos 16, quanto a isso não se preocupem, porque nada lhes acontecerá. Nada. Porque não há nada que vindo de fora, que penetrando o homem tenha qualquer poder cerimonial, religioso, ou de qualquer outra natureza vibratória, magnética, de me contaminar o espírito. Preste atenção, há comidas que fazem mal ao meu corpo. Eu sei disso. Eu tenho as artérias entupidas, artérias coronárias, muitas delas oclusas, porque eu passei a vida comendo tudo que me davam em todos os lugares sem fazer acepção de nada. Chegou a um ponto, depois de uma idade, que eu tinha um preço a pagar, do ponto de vista da ingestão físico-orgânica. Mas do ponto de vista espiritual, nada me fez mal, como vocês veem. Eu estou maravilhoso em Cristo Jesus até o dia de hoje e estarei cada dia melhor em nome de Jesus, porque não tem nada que me possa contaminar e Jesus dá razão. Porque aquilo que vem de fora não entra no coração. E o homem aqui designado por Jesus, o ser humano ou a mulher, na linguagem de Jesus ele chama de homem de maneira genérica, homem, mulher, qualquer humano. Não há nada que vindo de fora possa contaminar o ser humano, o homem, porque não lhe entra no coração. Porque não lhe entra no coração. Aí quando ele entrou em casa, depois de ter falado isso para a multidão, esperando que todos os que tivessem ouvido, tivessem também entendido, quando ele entrou em casa vieram os discípulos. Aí o verso 17 nos diz que os discípulos chegaram, entrando na casa, vieram e interrogaram a Jesus acerca do que Jesus dissera, porque tinham achado que era uma parábola, quando era muito menos parábola e era muito mais assertividade objetiva e imediata para ser compreendida do jeito que Jesus dissera e falara e expusera. Aí vieram e perguntaram a Jesus, escuta, qual é o significado daquilo que tu disseste a todo mundo lá fora? Fala pra gente aqui, porque eu acho que a gente não entendeu direito. Claro que não entenderam. Anos depois, lá em Atos, no capítulo 10, a gente vê Pedro na casa de Simão, o curtidor, sendo preparado pelo Espírito Santo sem que ele próprio, Pedro, soubesse, que um anjo do Senhor tinha aparecido a Cornélio, um importante oficial romano na Cesareia Marítima, e que era piedoso e buscava a Deus e dava esmolas aos pobres e atendia aos necessitados com toda a compaixão e solidariedade, e Deus dele se agradara e manifestara um anjo diante dele, um ser de outra dimensão que dissera a ele, Cornélio, manda aqui em linha reta até Jope, alguns quilômetros de distância, buscar um homem chamado Simão Pedro. Ele está na casa de um outro homem chamado Simão o Curtidor. E o coração dele está sendo preparado para que ele venha até aqui e conte a ti todas as palavras de vida que te importa saber, para que tu entendas melhor e pratiques melhor, com melhor consciência e com mais lucidez, tudo aquilo que natural e espontaneamente tu já vens fazendo. Faz isso, Cornélio. Aí, então, enquanto Pedro estava lá, esperando que lhe fizessem um almoço, jejuando no alpendre da casa, ele teve uma visão de um lençol que baixava, cheio de todos os animais que a lei de Moisés dizia que era para ninguém
que fosse temente a Deus e que quisesse andar naquela dieta kosher de Moisés, comesse. Ninguém. A saber, répteis de todos os tipos, cobras, lagartos, lagartixas, todos os répteis que rastejam pela face da terra, também os crustáceos, os porcos, os mamíferos considerados impuros pela lei de Moisés. Baixa aquele lençol cheio de proibições, de tudo que não podia entrar pela boca santarada dos dietéticos kosher, conforme a lei de Moisés. Aí vem aquele lençol e aquela voz dos céus dizendo: Pedro, mata e come. Aí Pedro diz: de maneira nenhuma, Senhor, porque nessa boquinha que Papai do céu santificou jamais entrou qualquer coisa comum ou imunda. E 3 vezes esse diálogo se repete com as objeções de Pedro. Quando então batem na porta os homens que vieram da parte do centurião Cornélio, perguntam por Pedro. Pedro desce e ouve o recado, que o anjo tinha dado aquela mensagem para que Pedro fosse até lá. Aí Pedro, então, só então, muito depois desse dia aqui, Pedro entende a visão. Olha como o retardo cristão pode ser chocante, porque ele ouviu de Jesus mesmo, da boca de Jesus, essas palavras. Mas tempos depois ele ainda está brigando com a cultura, com a lei de Moisés, com a dieta kosher, como não como, e querendo agradar também alguns presbíteros, judeus e judaizantes que tinham vindo de Jerusalém, estavam com ele na casa de Simão Curtidor de Olho Grande. Pedro tinha um problema enorme com a opinião dos religiosos judaicos a respeito dele. Enorme. Outra vez a gente, quando lê Gálatas, no capítulo 2, vê Paulo dando uma atropelada violenta, pessoalmente, em Pedro e Barnabé, seu primo. Porque estavam lá comendo de tudo que os gentios comiam, junto com Paulo. E por tudo dando graças a Deus, sabendo que não é o que vem de fora o que contamina, e sim o que é criado e produzido nas entranhas do coração. Portanto, não é o que entra pela boca, é o que procede do ser, da produção da alma, do espírito, da elucubração da mente, carregada de iniquidade, de maldade, de lascívia, de prostituição, de impureza, de promiscuidade, de ira, de ódio, de homicídio, de tudo aquilo que, antes de se materializar do lado de fora, se subjetiviza do lado de dentro. Mas veja, anos depois ainda está Pedro naquela briguinha. Como ou não como? Pedro, mata e come. Eu não, Senhor, eu não, Senhor. E quando chegou na casa de Cornélio, ainda fez um preâmbulo de uma explicação tão desnecessária que Jesus não esperou Pedro pregar. Quando Pedro começou a pregação, ele derramou logo o Espírito Santo sobre Cornélio, sobre toda a sua casa, calou a boca de Pedro, deixou os pagãos falando em língua e profetizando, porque Pedro, anos depois, ainda estava num estado de vacilação. E muitos anos ainda mais depois, com Barnabé e na presença de Paulo, lá na Galácia, estava comendo de tudo, e até que chegaram os judeus de Jerusalém, os presbíteros, judaizantes, aí ficaram observando. Aí quando ofereciam a Pedro um acarajézinho, ele dizia: não, obrigado, eu não como. Aí Paulo disse: o que é isso, Pedro? Você estava aqui no sarapatel, no acarajé. Eu estava aqui comendo linguiça, carne de porco, estava comendo tudo, achando uma delícia. Agora desceram esses caras presbíteros de Jerusalém e você vem fazer essa média mentirosa e hipócrita. Pelo amor de Deus, Pedro. E você também, Barnabé.
que anda comigo de dia e de noite, não aprendeu ainda o significado do Evangelho e da graça de Deus, e como todas as coisas são puras para os puros, e que nós somos justificados não por obras da lei, nem dietas da lei, nem comidas kosher. Nós somos justificados e purificados pela fé em Jesus, que nos valida, nos justifica, nos unge, nos santifica, nos habilita para vivermos com toda a liberdade na presença de Deus e uns dos outros, porque, como Paulo mesmo disse em Gálatas, no capítulo 5, versos 1 e 2, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não nos deixemos colocar outra vez sob nenhuma forma de jugo, de escravidão. Então vieram eles e perguntaram a Jesus: explica-nos. Assim, vós também não entendeis? Jesus pergunta a eles. E eu digo: não, Jesus, eles não entenderam. Não entenderam. Foi preciso chegar aquele outro homenzinho, cujo nome era Saulo, que significou pequeno, porque ele era baixo. E tu te revelaste a ele do jeito que te revelaste, com aquela luz maravilhosa da criação do mundo, às portas de Damasco, para que esses teus apóstolos aqui fossem se convertendo, tendo em Paulo um escândalo desafiador da graça de Deus todos os dias, porque eles mesmos eram frouxos, covardes, vacilões, praticamente todos eles. E o processo de crescimento e amadurecimento deles era de uma lentidão extraordinária. Por isso é que depois do povo, quem sabe, ter entendido, eles em casa, no interior, querem fazer uma escolinha dominical para discutir o tema. Aí perguntam a Jesus o que perguntaram. Aí Jesus disse: não é possível, não compreendeis ainda, não entendeis. Assim vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem, no corpo, pela boca, não pode contaminar, porque não chega ao coração. Chega ao coração, órgão, como gordura, como colesterol, como qualquer outra coisa, mas o coração é um órgão, assim como o fígado, que processa, assim como o pulmão, assim como os rins, assim como o estômago. Eu tenho um estômago, mas o meu estômago não é eu, não sou eu. Eu tenho um coração, mas o meu coração, órgão, não sou eu. Eu tenho um fígado, mas o meu fígado não sou eu. Eu tenho mãos, mas a minha mão, as minhas mãos, não sou eu. Eu sou um espírito que tem um corpo. Mas esse corpo não sou eu. Esse corpo é um casulo, temporário, passageiro, tá velho. Eu estou me vendo aqui na minha imagem no TikTok, por exemplo, eu estou vendo um velho falando ali, com 70 anos de idade. Eu me lembro quando eu tinha uma carinha de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Eu me lembro de mim. Me lembro de mim no tempo em que eu não gostava nem de me ver no espelho. Entre os meus 32, 33 anos de idade e os 43, durante 10 anos eu fiquei absolutamente acima do peso. Fui para 130 quilos. E eu tinha sido magro a vida inteira, de modo que aquela visão não me correspondia. Eu dizia: meu Deus, como é que eu consegui ficar tão diferente de quem eu sou? E um dia, na Flórida, em Boca Raton, depois de, pela dor, pelo sofrimento, em 2 meses e meio, menos de 3 meses, eu vim a cair de 130 quilos para 80 do dia para a noite. E eu ia passando e olhei numa vidraça e vi meu rosto fino, como ele era quando eu treinava jiu-jitsu, quando eu era jovem.
jogava bola e estava na vida, no mundão, andando para lá e para cá. Quando eu olhei, eu me enxerguei, eu falei, meu Deus, eu não fui embora. Eu continuo aí, a minha cara continua aí. Estava coberta por camadas e camadas e camadas e camadas de um monte de coisas que eu não quero nem designar. Os elementos que me fizeram, ao invés de processar, reter e engordar. E depois daquele dia, depois daquela perda de peso, eu continuei a viver, a comer com normalidade, cada vez com mais qualidade. Nunca mais na vida ganhei peso. Eu estou, por exemplo, hoje, com a minha idade, cravado em 70 quilos, não sobe nem desce, é ali o tempo todo. E eu não estou passando fome, só estou me alimentando melhor do que jamais antes. Agora, isso tem a ver com os cuidados com o meu corpo. Meu espírito não é afetado. Quando eu como linguiça, como domingo depois do culto, eu comi uma feijoada. Não, nada afetou o meu espírito. Não é afetado. Se eu jejuo, eu não fico superior. Se eu não jejuo, eu não fico inferior. Se eu me torno vegano, eu não me torno superior espiritualmente. Se eu continuo a comer balanceadamente, incluindo proteína, carne, nada disso é demérito para mim. É uma questão de dieta, gosto, adaptabilidade, possibilidade e até mesmo de dinheiro e recurso para comer uma coisa ou comer outra. Não passa disso. Não é questão diante de Deus. Não tem nada a ver com o que algumas denominações fazem impondo, mesmo em nome de Jesus, certas dietas sem as quais o indivíduo se torna impuro, como você sabe perfeitamente que denominações entre nós são desse jeito, idênticas ao judaísmo. Aí vem Jesus e diz, não é possível, vocês não entendem, né? Eu explico, mas vocês não compreendem. E tudo o que de fora entra no ser humano não pode contaminar a ele, porque não entra no coração espírito, no coração mente, no coração alma, no coração ser profundo, não. Fica no âmbito do corpo e não passa disso, vai para o ventre, onde é processado, e depois do ventre vira cocô, é o que disse Jesus. Uma vez processado no trato gastrointestinal, sai e a gente o deposita solitariamente num lugar escuso, num sanitário, num toalete, ou na antiguidade, como eles que estavam andando ali pelo caminho e não tinha banheiro sanitário em nenhum lugar, faziam um buraquinho no chão, jogavam ali e depois cobriam com terra, como a gente faz até o dia de hoje nos interiores, ou nos acampamentos, ou em qualquer situação um pouco menos confortável e mais primitiva. Normal, meu Deus! É assim que é. Aí vem Jesus e dá esse choque de realidades. Até vocês, que me ouvem todo dia, continuam a ter esses conflitos antigos do esclerosamento das leis de Moisés. E assim dizendo, diz o verso 19, Jesus considerou puros todos os alimentos. Você pode repetir isso aqui comigo? E assim dizendo, Jesus considerou puros todos os alimentos. Você pode pelo menos repetir isso comigo para ver se entra em você? E assim dizendo, considerou Jesus puros todos os alimentos e prosseguiu e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Não é o que entra pela boca, é o que sai da minha boca. E ele não está se referindo a vômito. Ele não está se referindo a refluxo intestinal. Ele não está se referindo a hérnia de esôfago, hérnia esofagiana. Não.
Ele está se referindo àquilo que sai de dentro, é o que sai da mente, é o que sai do pensamento, é o que sai da elaboração emocional, da elaboração mental, da elaboração cultural, da elaboração emocional ou desafetivada, implacavelmente inafetiva. É disso e a isso que ele está referindo-se. A iras, a gritarias, a ódios, a inimizades, a porfias, a contendas, a embates, de todas as naturezas, que o que é isso que procede do coração é o vômito do espírito, é disso que ele está falando, é dessa maldade que sai, isso é o que contamina de Jesus. Porque vem de dentro, vem do ser, vem do coração dos seres humanos. E que procedem dele, do coração, dos pensamentos, do ser profundo, é daí que vem os maus desígnios, como a prostituição, que você não precisa se prostituir nem pagar a ninguém. Você que é religioso, especialmente, vive se prostituindo mentalmente. Ai, que delícia, que gostosa, ai, eu faria isso, eu faria aquilo, meu Deus. Você acha que eu não sei como é que é a sua mente? É um bordel de tarados. Aí Jesus também sabia que a mente daqueles fariseus e seus acadêmicos escribas legalistas era assim também. Cheio de maus desígnios, maus desejos, prostituição, furto, desejo de meter a mão, de ficar rico a qualquer preço e de qualquer modo, dizendo que os fins justificam os meios. O que contaminam são os homicídios que vocês não praticam fora, mas que vocês declaram como ódio a partir do engendramento de dentro. Os adultérios que muitas vezes vocês não praticam fora, mas cobiçam gulosamente a mulher, o homem do próximo. Ai, meu Deus, se me desse um mole em circunstâncias adequadas, eu pegava gostoso. É isso aí que sai de ti, do teu coração, da tua mente, é o que te contamina. É o que faz de você um ente radioativo, de radioatividade maligna, como a avareza. A maioria dos que estão entre nós, aprendendo com teologia da prosperidade, com os marsaleses gananciosos dessa vida, só pensam em dinheiro. E quem só pensa em dinheiro não é generoso, é avaro. E quando pratica generosidade é marketing para ganhar mais dinheiro ainda. Tudo é negócio. São ávaros. E mais do que isso, Jesus prossegue dizendo, são maliciosos, o tempo todo estão com engendramentos perversos, tramando alguma coisa onde eles precisam lucrar, ganhar, sobressair, o tempo todo. É isso que contamina, porque sai do coração. Como dolo, aquela intenção perversa. Quando ninguém estiver olhando, eu vou enfiar o punhal. Eu vou fazer o mal. Como a lascívia. Faz você quebrar o pescoço em todo que é lugar. Não pode ver uma bundinha bonita, uma cintura escultural, um desenho de peito, seja feminino ou masculino. Ai, meu Deus, aquela babação lascívia, aquela salivação desejosa que caracteriza a lascívia. A inveja. Jesus disse, a inveja que sai de dentro de vocês. Meu Deus, vocês não conseguem enxergar o mal que a inveja de vocês faz, como vocês vivem competindo um com o outro, querendo saber quem cresceu mais, quem tem mais, quem é mais visto, quem é mais louvado, quem é mais celebrado, quem tem mais fama, visibilização, quem ganha mais dinheiro, quem tem mais diplomação, quem é mais considerado, em relação a quem você morre de inveja
maligna. Isso aí é que te prostitui, te arrebenta, te arruína, te contamina a mente, a alma, o coração, as tuas blasfêmias. Quando você fica chamando o próximo pelas piores designações, as mais torpes que você consegue conceber, e você o designa como nada, um zero à esquerda, um coisa nenhuma, cachorro morto, não vale nada, seu desgraçado, tá perdido, vai pro inferno. Você vai falando isso em nome de Deus e você vai virando um poço de lama do inferno no seu próprio coração e não sente nada, né? Não percebe coisa alguma. Não enxerga também outra contaminação diabólica, que é a tua soberba. O apóstolo Paulo diz que é o pecado supremo do diabo, é a soberba. Essa arrogância absoluta que tomou conta de você. Ou a sua loucura, que é o que quer que eu faça, o que quer que eu deseje, o que quer que eu imagine, eu ponho para execução, porque eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser e os outros que se danem. Jesus chama isso aqui de loucura, tua loucura. Ora, todos esses males, você está me ouvindo? Todos esses males vêm de dentro do ser profundo, do eu profundo. Na linguagem imediata, vem do coração, do lugar desse laboratório de elaborações perversas. E é isso que contamina o ser humano. Meu Deus, eu não preciso dizer mais nada. Não há essa necessidade. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra chegue a ser tosca de tão explícita, de tão não elaborada, de tão completamente atropelante, de tão chocante, de tão óbvia, ante a qual não há para onde fugir, a menos que alguém deliberadamente queira pular de cabeça na ponta da espada, queira se suicidar no Tártaros, queira matar e perder sua própria alma. Do contrário, não tem como não entender tamanha obviedade. E eu peço que o Espírito Santo gere aquele constrangimento para que eles não apenas ouçam, mas que entendam. E entendam logo e entendam rápido, enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar, nem ser alterado, nem ser mudado, nem ser transformado, e que nós sejamos poupados de sermos cobertos pela mortalha das trevas cognitivas. É o que eu te imploro com todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém.